Peço que os irmãos abram a Bíblia em Colossenses 9, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 até o 14. Colossenses 1, 9 ao 14. A carta de Paulo aos Colossenses foi a carta que nós estudamos na SL. Amém? Diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, então nós iremos meditar na carta de Paulo aos Colossenses, e o título dessa mensagem é: o que seria mais importante para a vida do cristão? O que é mais importante para a vida do crente? O pecado, ele tem a sua definição: é desviar-se da vontade de Deus. É tudo que fazemos, que falamos, que pensamos, ou que permeia os nossos sentimentos e que não coincide com a vontade de Deus, é pecado. É pecado. Portanto, já que nós pecamos porque um dia nós desviamos dessa perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, nós pecamos, nós temos pecado. Mas graças a Deus, como nós lemos no versículo 12, 13 e 14, que em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo Jesus nós temos o perdão do pecado. Aqueles que confessam o seu pecado e reconhecem que Cristo morreu a sua morte e ressuscitou para que você tivesse perdão, para que você tivesse acesso novamente ao Pai, estão perdoados. Foi isso que nós lemos no versículo 12, 13 e 14. O texto ele trata sobre vontade. Jesus, o Deus que se fez carne, andou entre nós e habitou entre nós, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e isso nós temos pela fé. Isso não tem como explicar, é algo que nos é revelado mediante a fé que Deus nos concede, e nós acreditamos nisso. Ele, como pessoa, também teve suas vontades, o Senhor Jesus, para nos ensinar algo. O Deus que criou o universo, que criou tudo que existe, criou o mar, criou a terra, e disse que foi bom que Ele criou, Ele se agradou. Ele criou eu e você, e disse que foi bom, por conta da sua vontade, por conta da única e exclusiva vontade de Deus. Deus se esvaziou de si para nos criar por conta da sua vontade. E o texto, algo impressionante que diz nesse versículo 9, é claro que dá para escavar muito mais isso, dá para ir muito mais além, porque a palavra do Senhor ela se renova a todo tempo. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve em sua carta à igreja de Colossenses, e ele diz: estou orando para que vocês transbordem com o pleno conhecimento de Deus,
com toda a sabedoria e todo o entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, para que em tudo vocês o agradem, para que tenham vida e deem fruto, para que vocês durante o resto de suas vidas estejam crescendo no conhecimento de Deus. Isso é algo muito profundo. Eu estou lendo um livro, que o título desse livro é Orando com Deus. E o autor desse livro, ele diz que o crente que diz que ama o Senhor, não só com os lábios, mas com o coração, que verdadeiramente ele ama o Senhor, ele busca uma intimidade com o Senhor 24 horas do dia. Ele não separa somente um minuto do seu dia, ou uma hora ou duas, para ter comunhão com Deus. Ele não separa um dia da semana para buscar o Senhor. Esse crente que professa com os lábios que ama a Deus e que o coração também testifica desse amor por Deus, ele anda com Deus 24 horas do dia. E a sua intimidade com Deus é algo tão tremendo, é algo tão real, que ele percebe o Espírito Santo de Deus orando dentro de si. A oração que ele faz flui de dentro dele, flui do próprio Espírito Santo de Deus, e ele fala acerca daquilo que é a vontade do Senhor. Ele só fala somente aquilo que é a vontade do próprio Deus, porque é o Deus que fala por meio da vida dele. E nós podemos olhar para esse texto, olhar para essa passagem e identificar. Nós podemos identificar que Paulo, ele tem essa intimidade com Deus, e que esse pedido é um pedido do próprio Senhor para a igreja de Colossenses. É uma igreja recém-convertida, uma igreja que está no seu primeiro amor. E a vontade do próprio Deus, porque Deus sabe que se aquela igreja, elas transbordarem do pleno conhecimento de Deus, elas irão cumprir essa vontade. O Senhor sabia, Ele conhecia o coração daquele povo. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe que se você transbordar do pleno conhecimento de Deus, você há de fazer a vontade de Deus, você há de se submeter a essa vontade, em nome de Jesus. E essa é a proposta que Deus tem para a vida do cristão. E nós não podemos começar de trás para frente. Não tem como nós crescer no conhecimento de Deus se nós não estivermos transbordando da vontade de Deus, transbordando do conhecimento de Deus. Não temos como nós produzir fruto se nós não transbordamos da vontade de Deus, não transbordamos do conhecimento de Deus. E Ele vai pedindo estas coisas, e a gente vai vendo que transbordar do pleno conhecimento de Deus vai produzindo o entendimento espiritual, o discernimento espiritual, porque é necessário. Você precisa do discernimento espiritual. E aí ele continua, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor. Como viveremos de maneira digna do Senhor se nós não conhecemos a sua vontade? Não tem como, não tem por onde. E aí ele continua, para que tenham vida que tem fruto, para que vocês durante o resto de suas vidas estejam crescendo no conhecimento de Deus, o resto de suas vidas. Essa é a proposta, essa é a carreira proposta para mim e para a sua vida. Crescer no conhecimento de Deus, até que Ele volte, crescer no conhecimento do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, com a ajuda de Deus, a gente vamos tentar compreender o que é isso, o que é transbordar do pleno conhecimento de Deus. O sol, ele existe por conta da vontade de Deus. É Deus que mantém o sol brilhando, e nós também dependemos desse sol. Tem um horário do dia que o sol ele produz vitaminas para as nossas peles, para
nutrientes para a pele. É bom colocar a criança num determinado horário do dia exposto ao sol. E foi Deus que se agradou e viu que era bom que o sol existisse. Foi por conta da sua vontade. Eu e você estamos aqui hoje, nessa noite, por causa da vontade do Senhor. Você está sentado nessa cadeira por causa da vontade de Deus. Por causa da vontade do Senhor. E com certeza nós chegamos bem rápido à resposta do título dessa mensagem, do que é o mais importante para a vida do cristão, que é a vontade de Deus. Em todo o universo, o que mais importa para a vida do crente é essa vontade, é transbordar desse conhecimento da vontade do Deus que te criou. É isso que é o mais importante. E nós, como pessoas, também temos nossas vontades. Nós somos possuidores de vontades. E toda vez que a nossa vontade ela não coincide com a vontade do Senhor, toda vez que ela não coincide, toda vez que a nossa vontade não tem nada de Deus, ou pela nossa ignorância a respeito de quem é Deus, por não conhecermos ao Senhor, ou por conta de conhecermos, nós termos sido criados na igreja, crescido ouvindo sermões e mais sermões, ouvindo palavras e mais palavras, mas quando chega a um momento de uma decisão, a nossa vontade, ela passa por cima da vontade de Deus. Nós não submetemos a essa vontade, e nós pecamos, e nós transgredimos contra o Senhor. E a palavra de Deus, ela é bem clara para nós, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a separação de Deus. Tem jovens morrendo nesse exato momento por conta do pecado. Tem jovens nesse exato momento dando o seu último suspiro de vida por conta de não conhecerem a vontade de Deus, ou por terem conhecido, mas ignoram a vontade do Senhor, não se submetem à vontade de Deus. Estão morrendo, tanto fisicamente quanto espiritualmente estão morrendo, estão perdendo suas vidas. Em Romanos 12:2, novamente o Espírito Santo de Deus, por meio da vida de Paulo, ele diz à igreja, ele diz aos romanos: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, não tem como nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós não nos submetermos à sua vontade. Não existe palavras de efeito, não existe aquilo de você decretar, de você repetir o que eu estou falando. Não adianta, é necessário se submeter à vontade de Deus. Não existe mágica, não existe milagre, não tem como ter bom êxito se não se submeter à vontade do Criador. Não tem como. Só podemos comprovar, só podemos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nós se submetermos à vontade de Deus. E por conta das pessoas não entenderem isso, estão morrendo. Já morreram espiritualmente. Só existem, mas não têm vida, porque não se submetem à vontade de Deus. Famílias destruídas, pessoas se matando na droga, acabando com os pais, pessoas se matando no álcool,
acabando com a família, porque não se submetem, porque não conhecem a Deus, porque transgridem contra a vontade de Deus, preferem os seus prazeres, preferem as suas vontades, os seus desejos pecaminosos, preferem o dinheiro fácil, preferem toda a ilusão que Satanás oferece para te desviar dos propósitos de Deus. E pessoas estão morrendo por conta disso. Pessoas que vivem dessa forma, a retribuição é morte, é separação de Deus. Mas nós temos uma esperança que é Deus nas nossas vidas. E essa vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que todos venham se salvar. Por isso que Ele coloca profeta, Ele coloca pessoas na sua vida para falar a respeito da vontade dEle. Porque somos mimados. Somos mimados. Crescemos ouvindo palavras de efeito. Crescemos ouvindo que você vai ser vencedor, que você é um espelho de Jesus. Crescemos ouvindo essas coisas. E não é possível. Não tem como. Tem que se submeter à vontade de Deus. Tem que conhecer qual é a vontade do Senhor. Tem que transbordar do conhecimento da plena vontade de Deus. Não tem como. E aqueles que submeterem essa vontade passarão ou passaram já da morte para a vida. João 5:24. Novamente, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: não sejais insensatos, mas procurem saber qual é a vontade de Deus. Não sejam insensatos, procurem, busquem saber qual é a vontade de Deus. Não andem a vida sem direção, seguindo os seus próprios conselhos, seguindo aquilo que você acha que é correto. Só Deus tem direção para as nossas vidas. Só o Senhor tem a verdade para as nossas vidas. A salvação é por conta da vontade de Deus. É por conta da vontade. É por meio de Cristo, que disse: eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade. Hebreus 10:7. A palavra de Deus nos revela Cristo no caminho do Getsemane. Cristo sabia da vontade de Deus. O Senhor, Ele conhecia, Ele como homem, como é nos revelado as Escrituras. Ele sabia que morreria e morreria a morte de cruz por conta do meu e do seu pecado. Cristo nosso Senhor, Deus pisando na terra, 100% homem, 100% Deus. Ele teve as suas vontades. Ele teve vontade de não ser separado de Deus. Ele teve vontade de não carregar o pecado da humanidade toda. Cristo nosso Senhor. E no caminho do Getsemane ele ora ao Pai dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, Senhor. Seja feita a tua vontade. Lucas 22:42. Está aqui a perfeição da bondade de Cristo para as nossas vidas. Está aqui a perfeição. Foi por obediência à vontade de Deus que nos trouxe grande salvação. O Senhor nos trouxe grande salvação. Por conta da obediência, por conta dessa vontade, nos trouxe vida. E a vontade de Deus, irmãos, é uma só. Ela tem 3 características. Tem 3 aspectos dessa vontade. E a primeira vontade é a vontade determinada de Deus. Existem circunstâncias nas nossas vidas, irmão,
que não muda, é vontade determinada do Senhor. É como pedir para que o gelo pare de derreter em meio ao sol escaldante. O Senhor coloca adversidades na nossa vida. Toda vez que Ele quer forjar o caráter do crente, Ele coloca esse crente em adversidade. O Senhor, Ele forja o soldado na fornalha. Porque Ele é um Deus birrento, marrento? Não, porque Ele te ama. Porque Ele ama a sua vida. Foi assim, Ele disse para Sadraque, chama a Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, acende essa fornalha aí, bota bem quente, é para derreter tanque de guerra. Vamos lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos entrar lá. Vocês precisam entender que há um quarto homem nessa parada. Vocês precisam entender que Deus não é um Deus longe, a qual nós temos que suplicar para que Ele venha. Ele está presente nas nossas vidas, 24 horas do dia. Deus está presente, Deus está olhando para você, Deus está trabalhando por você, para te forjar um crente, um discípulo de Jesus Cristo. Porque Ele quer que você pareça com Cristo, porque Ele tem uma missão para a sua vida. Ele quer te transformar num verdadeiro discípulo do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Daniel, vamos entrar na cova do leão lá para você ver a boca de leão fechar. Por que, Senhor? Por que isso? Porque você é animado. Porque você precisa entender que eu estou contigo. Porque eu preciso de soldado valente, forjado, inabalável, forjado na rocha, firmado na rocha que é Cristo. E por isso que vem as adversidades, por isso que vem a vontade determinada de Deus para a sua e para a minha vida, para forjar o nosso caráter. Para quando chegar numa situação a mais difícil, a situação mais complicada, nós não esmorecermos e não desistirmos. Porque estamos forjados, estamos firmes, estamos inabaláveis. E isso só é possível transbordando do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra via. A cruz de Cristo é a vontade determinada de Deus. Foi algo a qual não tinha que mudar, não adiantaria, era necessário. O salário do pecado é a morte, e esse salário foi atribuído ao nosso Senhor Jesus no nosso lugar. Foi algo que foi determinado por Deus. Não tinha como mudar isso. Era necessário por conta do homem que pecou, do homem que trouxe pecado à humanidade. Cristo Ele criou, Cristo Ele salvou, Cristo Ele sustenta as nossas vidas até os dias de hoje. Ele ainda nos ama, Ele ainda está de braços abertos todos os dias para nós podermos nos arrepender. Mas um dia Ele virá como juiz, como reto juiz, e ai daqueles que não se submeteram à vontade do Senhor, ai daqueles que ficaram nos seus deleites, ai daqueles que vestiram vestes de luto e nunca mais tirou, ai daqueles, porque o Senhor coloca pessoas no seu caminho o tempo todo para falar da vontade dEle. O Senhor coloca pessoas no meu caminho o tempo todo para falar que eu estou fora da vontade dEle. O Senhor é o nível nas nossas vidas, é o prumo. Ele não entorta conosco, Ele vem para nos acertar o tempo inteiro, o tempo todo. E você e eu precisamos nos arrepender, precisamos compreender o propósito a qual Deus tem para as nossas vidas, porque o dia que Ele voltar como juiz, ai de nós se nós não tivermos se arrependido, ai de nós se nós não tivermos submetido à vontade do Senhor. Tudo aqui é passageiro, o Senhor tem vida eterna para nós. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus
é para saltar para a vida eterna. Para a vida eterna. Nós estaremos fortalecidos. As coisas fluirão naturalmente, porque o nosso foco é cumprir a vontade de Deus. Estamos transbordando, não cabe mais nada, está transbordando o conhecimento acerca da vontade de Deus. Algumas coisas vão fluir naturalmente, outras não, mas não nos irá abalar, porque estamos forjados, estamos firmes na rocha que é Cristo. Nada nos abala, nós temos esperança em meio à situação mais triste que eu sei que nós passamos. Se nós nos focarmos só nos nossos problemas, nós não estaríamos aqui nessa noite. Não estaríamos. Nós temos problemas, sim, temos. Mas o Senhor é tudo em todos e Ele nos dá esperança. Ele nos dá esperança todos os dias. Todos os dias Ele nos dá força. Todo dia Ele nos restaura. O Senhor, como o Aragão disse, a sua bênção e a sua misericórdia, ela corre atrás das nossas vidas. Ela corre. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pede para o Senhor: Pai, ajuda meu filho a ter intimidade conosco. Ele precisa compreender a nossa vontade. Ele precisa compreender qual a direção que nós temos para a vida dele. Senhor, ele precisa acordar. O Espírito Santo ora por nós, coloca pessoas no nosso caminho. Assim é o amor de Deus. E o segundo aspecto, a Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Abra as Escrituras Sagradas. Está aqui. A voz de Deus está aqui, ó. Quer que Deus fale com você? Leia. Leia essas Escrituras de capa a capa aqui, ó. Está contido a vontade de Deus para a sua vida. Leia as Escrituras. Aprenda como se porta um discípulo. Aprenda. Leia as Escrituras. Está revelada a vontade de Deus para as nossas vidas. Está aqui. Quer ouvir a voz de Deus num som alto? Leia em voz alta. Leia gritando. O Senhor vai falar no seu ouvido pela sua palavra que é nos revelada. Ela está aqui para nós. Está aqui. O pleno conhecimento da vontade de Deus está aqui, ó. Está aqui. Leia. Compreenda. Se esforce. A nossa carne, ela não quer essas coisas. Lute. O reino de Deus é tomado à força, porque a nossa vontade é pegar um suco gelado e sentar na frente da televisão e ficar regalando a alma e confortavelmente no sofá, porque esse é o desejo da nossa carne, é o conforto, é fazer uma bacia de pipoca e assistir um filme. Essa é a nossa vontade. Por isso que o reino de Deus é tomado à força, porque nós agredimos essa vontade que é nossa e submetemos a vontade de Deus. Cabe a mim, cabe a você escolher. Cabe a você escolher nessa noite não viver mais segundo as suas próprias vontades. Cabe a você a decidir nessa noite viver segundo a vontade de Deus, buscar conhecer qual é a plena vontade do Senhor para a sua vida. Cabe a você. Cabe a você, no caminho do seu Getsemane, se submeter a Deus, se submeter ao Senhor e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Me ensina, Deus. Eu quero me submeter à tua vontade, Senhor. E assim passaremos a viver de forma digna do Senhor. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus, ela é missionária para as nossas vidas. Toda vez que a palavra de Deus é exposta como realmente ela é, Deus fala conosco e nos dá uma missão. Ele fala acerca das suas obras, que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela.
É a respeito disso que Deus fala conosco. É a respeito destas coisas. E o terceiro aspecto, para nós terminar, grandes decisões da sua vida depende da vontade do Senhor. Depende de você consultar a Deus para saber qual é a vontade, para saber se a vontade dele coincide com aquilo que você quer fazer, com a decisão a qual você quer tomar. Porque Deus, ele tem uma vocação para as nossas vidas, para cada um de nós. Não se sinta pequeno, não se sinta inferior. Você é filho do Deus Altíssimo. E você está aqui hoje por conta da vontade dele. Porque ele quer que você ouça da palavra dele. Porque ele quer que você ouça como um discípulo de Jesus chega à plenitude de compreender a vontade de Deus. Em nome de Jesus. E a igreja, no geral, a gente vê, as pessoas normalmente dizem: não, o que eu faço é para Deus. O que eu faço é para glorificar o nome dele. Eu não estou aqui para agradar o homem, eu estou aqui para agradar a Deus. Mas nós vemos as profissões hoje no mercado, nós vemos os nossos irmãos, e eu falo no geral, eles procuram a profissão que está no mercado, a que está em alta, a que está dando um ótimo salário. E nós lemos em Efésios, a carta aos Efésios, que foi uma carta que circulou nas igrejas, não foi específica para nenhuma igreja, mas conforme nós estudamos na SL, diz que essa carta que chega aos Efésios, Paulo escreveu e ela circulou. E o Espírito Santo de Deus, outra vez, falando por meio de Paulo: procurem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Procure saber o que Deus te criou, para que Deus te criou. Talvez Deus te criou para ser um médico, para a glória dele. Para salvar o mundo? Não tem como. A demanda é grande. Mas para salvar o samaritano que está prostrado diante de você, pelo seu caminho, aquele que se chegará atrás de você, ou próximo de você, o que está enfermo. E como você é um médico para a glória de Deus, você vai dar atendimento a essas pessoas que não têm acesso ao convênio médico, não têm acesso à saúde. Isso é viver para a glória de Deus. Não é somente professar com a boca, mas é de fato mostrar com a vida que você faz o que faz para a glória de Deus. Talvez você seja um missionário. Talvez Deus te chamou para ser um missionário. E para finalizar, eu quero falar de uma história que eu ouvi de um pastor. E me lembra muito o pastor Carlinhos da nossa comunidade, que ele diz que toda vez que alguém vem para ele e fala que vai montar algum ministério, ele coloca alguns empecilhos para ver se é isso mesmo que a pessoa quer, para ver se a pessoa está mesmo convicta daquilo que está falando, ou se está somente jogando conversa fora. E essa parte de conversa fora é por minha conta, o pastor não falou isso. E foi o mesmo que aconteceu com esse pastor. Ele tinha convicção, o jovem da igreja, o membro da igreja, tinha a convicção que era missionário, que ele falava: pastor, eu quero ser missionário, e desde muito novo. Então chegou o grande dia de enviar esse rapaz para a África, e o pastor disse que chegou para ele e falou: olha, nós já mandamos 712 missionários para esse lugar, e hoje nós temos nesse lugar somente 112 missionários, 600 morreram lá. Você sabe que você vai para esse lugar para morrer. E esse jovem olhou nos olhos do pastor e disse: se eu tivesse 10 vidas, eu daria as 10 vidas por aqueles negros da África, para que eles se convertessem ao Evangelho de Cristo. Isso é vontade. Isso é vontade de Deus.
Isso é estar transbordando do pleno conhecimento de Deus. Deus quer nos dar essa convicção. Paulo, no versículo, ele diz que é uma vida crescendo no conhecimento de Deus. Essa carreira é proposta às nossas vidas, irmão. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Que nós possamos transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.